E aí, pessoal, voltamos para mais uma aula de derivada de função inversa, ainda abordando as funções inversas das trigonométricas circulares, claro. Então, vamos agora, né, nesse momento, observar aqui com o GeoGebra qual é o comportamento, qual é o gráfico da função inversa referente ao cosseno de x, tá? A função cosseno de x. Então, similar ao que fizemos com a função seno, vamos criar aqui no GeoGebra a nossa função cosseno. Tá? Da mesma maneira, o cosseno tem esse comportamento gráfico, similar ao seno, já conhecemos. Tá? A diferença é apenas de uma fase, a translação que é dada. Falaremos em fase e essas coisas lá na construção dos gráficos das funções trigonométricas. Bom, essa função cosseno também tem domínio real, imagem entre menos 1 e 1, no intervalo entre menos 1 e 1. Tudo bem? Bom, como já falamos com a cosseno também não possui inversa, ela não é inversível, não é injetora. Se eu pegar dois valores aqui, por exemplo, tem a mesma imagem. Tá? Então eu não posso inverter. Da mesma forma que na função seno, nós tomamos um certo intervalo nesse domínio, e aí vamos ter uma função cosseno mais restrita, e essa função é que nós invertemos. Então, usando o comando função e considerando a função f no intervalo de 0 a π, gerou essa função verde, que eu vou trocar, colocar na cor vermelha, beleza, tirar o rótulo e esconder a função macro. Essa função aqui é a minha função cosseno de x, cujo domínio vai de 0 até π, e a imagem também será o contradomínio de menos 1 a 1. Beleza? Com base nisso, eu posso inverter, né? Eu posso usar a minha reta y igual a x, por quê? Porque é justamente a simetria em relação a ela que estabelece a relação entre os gráficos da função e da sua inversa. Vou mudar o formato, o estilo dessa reta, para ficar menos visível possível, apenas ela permanecer aí. Bom, quero o gráfico da função que é inversa a essa, tá? A essa cosseno com essa restrição. Vou no comando reflexão, clico na função g e na reta y igual a x. Vou em propriedades para mudar a cor, vou mudar para a cor verde, beleza? E pronto. Tenho aqui essa que é a função inversa da função cosseno. Vou chamar essa função inversa, de arco, de uma função h igual ao arco cujo cosseno é x. Lembrando que esse x ele funciona como a imagem do daqui, é o y da cosseno. Tá? E eu tenho como domínio dessa nova função, que eu estou chamando de arco cosseno de x, um intervalo de menos 1 a 1, que refere-se à imagem da primeira, né, antes de eu inverter, e a imagem será o domínio do anterior, de 0 até π. Tá? Para vocês verificarem, eu vou pegar o ponto de coordenadas π e 0. Não, na verdade, π e menos 1, que é o do cosseno. Temos esse ponto aqui. E vou considerar o ponto menos 1 e b, que é justamente o mais distante, né? Porém ainda é equidistante. O b é equidistante de a em relação à reta y igual a x. Tudo bem, eles possuem a mesma distância, são simétricos. Bom, lá na função cosseno eu jogava arco π e obtia cosseno menos 1. Aqui eu faço o contrário na arco cosseno. Eu jogo o valor menos 1, tá, no lugar de x, e obtenho como imagem o arco π, que é aproximadamente 3,14. Tá? Essa h é a inversa da função g. E como exemplo, nós podemos estar pegando aqui para ilustrar a ideia do arco cosseno. Se eu considerar o arco π sobre 3, que está aqui nesse intervalo, por falar em intervalo, esse intervalo de 0 a π, assim como no seno, é um intervalo que lê todas as possibilidades de imagens para a função cosseno.
engloba no ciclo trigonométrico o primeiro quadrante, que vai de 0 a π sobre 2, e o segundo quadrante, que vai de π sobre 2 a π, tendo cosseno positivo e cosseno negativo. Tá? A partir daí do ciclo repete. E a gente só toma esse pedaço por isso, para deixar lá a injetora, estabelece a sobrejeção e podemos ter a inversa. Tá? Então, voltando, se eu considerar o valor π sobre 3 nesse intervalo, esse arco pertence nesse intervalo, e eu jogar no cosseno de π sobre 3 é o mesmo que 60 graus, 180 dividido por 3. Cosseno de 60 graus, pela tabelinha básica lá do ensino fundamental, mas da trigonometria em geral, cosseno de 60 graus é igual ao que, gente? Meio. Então, cosseno de π sobre 3 vale meio, o que equivale a dizer o seguinte: arco cujo cosseno é meio, quem é? É π sobre 3. É a volta, tá? É assim que funciona o cosseno. E o mesmo vai valer para todo mundo aqui dentro, tá? Que eu jogue, eu vou ter imagens, e para voltar eu considero essas imagens e penso nos arcos que a geraram, tá? Vi o arco cosseno, mais uma inversa, e agora eu vou ver a derivada dessa inversa, dessa arco cosseno, lá no quadro. Não esquece de curtir, compartilhar, tá? E se inscrever no canal se não fez ainda. Vamos lá para a gente finalizar essa aula. Abraço, tchau. Então, meu povo querido, a gente acabou de ver lá no GeoGebra sobre a função arco-cosseno, que é a inversa da função cosseno, com sua restrição, porque ela toda não é inversível, tá? E essa função arco-cosseno, que eu vou chamar de uma f de x, arc-cos de x, ela possui domínio qual de menos 1 a 1 e imagem o intervalo de 0 até π. Ou seja, ela pega valores aqui dentro e leva a arcos que estão nesse intervalo. Tá? Da mesma maneira que fizemos com o seno, temos o seguinte. Temos que se um y é igual a um arco cujo cosseno é x, isso equivale a dizer que o x é o cosseno de y. Da mesma forma que fizemos com a função seno, o que é que acontece, meu povo? Eu sei calcular a derivada do cosseno, né? E como essa é a inversa dessa, basta relacionar uma com a inversa da outra através da derivada da função inversa, como fizemos na aula passada com o arco seno, beleza? Então, eu vou derivar essa sendo y uma função de x, então eu estou derivando x em relação a y. Essa é a variável independente, essa é a dependente, tá? Na notação de Leibniz, a variável dependente em cima, a variável independente embaixo, no denominador. dx dy, quem é a derivada daquele cosseno, ou seja, menos seno de y. Isso implica que ao derivar o arco cosseno, eu estou fazendo um dy dx, que é o mesmo que o inverso, meu povo, de dx dy. Mas quem é dx dy? Será menos 1 sobre seno de y. Ok? Bom, se liga. Eu não tenho seno de y, a mesma ideia. Eu não tenho seno de y, mas eu tenho cosseno de y. E eu conheço as relações trigonométricas, principalmente a fundamental zona, que diz que cosseno ao quadrado de um arco mais seno ao quadrado do mesmo arco vale 1. Como cosseno ao quadrado desse arco y é x, isso será x ao quadrado mais seno ao quadrado de y, resultando em 1. Ou seja, seno ao quadrado de y é 1 menos x ao quadrado, portanto, seno de y é mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Então, pegarei o mais ou pegarei o menos? Bora ver. Se liga.
Esses y's, eles pertencem aqui conjunto ao da imagem, que são valores de y da função arco cosseno. Então, se eles pertencem a esse conjunto trata-se de arcos que estão no primeiro e no segundo quadrantes. Eu tenho essa situação. Só que agora eu vou olhar para o eixo dos senos, o eixo vertical. 0, π. São esses arcos aqui, ó. Se liga. Se eu tenho arcos no primeiro quadrante ou no segundo quadrante, os valores de seno são todos o quê? Positivos. Então, como y pertence ao intervalo de 0 a π, isso implica que o seno de y vale a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, ela positiva, tá? Então, com base nisso, eu volto para cá. Logo, dy dx será o quê? Menos 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Pronto, achei mais uma derivada. Portanto, se a função é a função arco cujo cosseno é x, implica que a derivada dela será quem? Menos 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Beleza? Temos a nossa segunda derivada das funções inversas trigonométricas. Eu vou fazer uma questãozinha agora, bem rapidinho, e a gente vai encerrar a aula, tá? Beleza, valeu. Então, pessoal, vamos resolver essas duas questões antes de terminar a nossa aula. A primeira, eu quero a derivada dessa subtração, sendo que uma das parcelas é a função constante, a derivada é nula, vocês já sabem, e a outra parcela é a derivada do arco seno. Então eu vou colocar essas derivadas que eu preciso aqui, né? Só para a gente finalizar e revisar sempre. Se a função é a função arco seno de um arco, de um valor, desculpe, a derivada será o quê? 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos esse valor ao quadrado. Se a função for a função arco cosseno de um valor, a derivada será o quê? O oposto de 1 sobre 1 menos x ao quadrado, tá? Que são as derivadas das inversas que nós conhecemos até agora, ok? Na primeira eu tenho a arco seno, que está composta por outra função, a função potência 2x ao cubo, beleza? Então eu vou calcular a derivada da maior, que é a arco seno, e multiplicar pela derivada da interna, lembrando que tem um menos na frente. Derivada será o quê? Menos, porque eu mantenho a constante. A derivada do arco seno disso, né, desse valor, 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos esse valor ao quadrado, tá? Vezes a derivada interna, que aqui é a derivada de uma composição. Qual a derivada interna? 6x ao quadrado, desce o 3 multiplicando. Melhorando isso aqui, o que é que eu tenho? Menos 6x ao quadrado sobre raiz quadrada de 1 menos 4x à sexta. Beleza? Finalizei. Na segunda, eu tenho uma função escrita como ln do arco cosseno de outra coisa. Eu tenho duas composições aqui. Eu joguei primeiro x ao cubo mais 1 na função arco cosseno e peguei esse pacote jogando numa função logarítmica, particularmente uma ln. Relembrando, se a função é a função log na base ln de x, a derivada é simplesmente o quê? 1 sobre x, porque fica ln de e ln de e vale 1. Tá? Essas três funções importantes mediaram esses dois exemplos. Bom, o que é que eu faço? Como é só resolver da derivada maior, quem é a derivada maior? A maior composição, a última composição é o ln. Então o ln diz o quê? Que é 1 sobre o logaritmando. O logaritmando é o arco cosseno. Então 1 sobre o arco cujo cosseno
é x ao cubo mais 1, vezes a derivada de dentro. Qual é a derivada de dentro? A derivada do arco cosseno. A derivada do arco cosseno é menos 1 sobre raiz de 1 menos esse valor ao quadrado. E esse valor aqui está representado por x ao cubo mais 1, meu povo. Então, ó, menos 1 sobre, acontece menos entre parênteses, raiz quadrada de 1 menos x ao cubo mais 1 ao quadrado, vezes a derivada de dentro, a menor de todas, que é a polinomial. Derivada disso, 3x ao quadrado, derivada de 1, 0. Então vai dar 3x ao quadrado. Arrumando isso daqui, não vale a pena abrir, tá? Se abrirmos, simplificamos esse 1 com esse 1, mas nem vale a pena, vou deixar assim mesmo. Isso vai ficar menos 3x ao quadrado sobre arco cosseno de x ao cubo mais 1 vezes a raiz disso aqui, 1 menos x ao cubo mais 1 ao quadrado. Beleza? Esse é o valor da segunda função derivada. É isso. Se gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal, divulga o nosso aprendizado matemático por aí. Valeu, galera. Abração. Até a próxima aula de função inversa.